malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje decidi trazer uma review sobre o diário de Anne Frank. Eu trouxe uma review para a minha conta do Instagram, mas achei que não era o suficiente. Achei que tinha mais coisas para falar sobre a Anne, sobre a história, sobre o diário, então decidi trazer a review aqui para o Instagram mais completinha para vocês. O Diário de Anne Frank basicamente vai contar a história da Anne Frank, que tinha 13 anos quando viveu com a Segunda Guerra Mundial. Como a Anne adorava escrever, foi-lhe oferecido um diário quando ela fez, portanto, no seu aniversário de 13 anos, o tão famoso diário que ela conseguiu manter até serem apanhados em 1944. Anne era uma miúda, malta, de, assim, admirar. Ela tinha pensamentos adultos, tinha a sua opinião, ela tinha as suas ideias e todas muito... Como é que eu hei de falar isto para vocês? Que agora faltam as palavras. Mas tudo muito específico, tudo muito alinhado. E então, se a opinião dela é que ela não gostava daquilo, ela não gostava e ponto. Então não havia quem lhe tirasse essa ideia da cabeça. E, malta, eu já li o Diário de Anne Frank 4 vezes, incluindo esta última, e é um livro que eu admiro, um livro que eu amo, com uma história magnífica e que aconselho a todos esta leitura, a todos, inclusive mesmo aqueles que já sabem a história. Eu inclusive sei a história e leio ainda, portanto aconselho realmente a todos. Principalmente aquelas pessoas que gostam de saber mais sobre a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que gostam mais desse tipo de conteúdos, de história. Eu principalmente amo e é um livro que eu amo mesmo. Então, malta, eu conheci o Diário de Anne Frank através da minha melhor amiga. Eu estava lá na casa dela e tudo mais e ela sempre gostou de ler tanto quanto eu e de escrever, portanto sempre tivemos esse gosto em comum e ela tinha vários livros novos e tudo mais e eu fiquei curiosa e fui até ver que livros ela tinha e ela foi-me falando de um pouco da história em si de cada livro, porque muitas vezes eu chegava a levar os livros dela para a minha casa para ler e depois devolvia, como Cidades de Papel, que eu li. Sim, Cidades de Papel era dela, eu levei, li e depois devolvi. Se formos a ver, eu já nem lembro mais nada sobre isso, mas está tudo certo. Mas eu então fiquei tentada com o Diário de Anne Frank, mas ela estava a ler no momento o diário e então eu não pude levar. Fiquei tão tentada que a minha mãe me comprou o Diário de Anne Frank. Li nesse mesmo ano, eu nem sei ao certo em que ano foi, mas eu sei que eu li, portanto, ok. Depois, 2 anos depois, mais ou menos, eu voltei a ler esse livro nas férias de verão, enquanto estava lá em cima no norte, nas férias de verão. Voltei a ler o Diário de Anne Frank. Depois, malta, voltei a lê-lo há uns anos atrás, na escola, quando estava no meu último ano da escola, no 9º ano. Eu voltei a ler porque foi um livro trabalhado, fizemos o trabalho e tudo sobre o Diário de Anne Frank. E então, eu já sabia a história e mesmo assim voltei-o a ler junto com os meus colegas. E assim, malta, eu era uma pessoa que não podia falar, porque eu já conhecia a história, os meus colegas não, mas eu já conhecia. Então muitas vezes eles vinham, me perguntavam coisas e tudo mais sobre o livro, porque muitas vezes eram muito preguiçosos ou não gostavam de ler e eu já sabia a história toda. Entretanto, li o livro novamente agora, na nova edição que o meu marido me ofereceu, e li durante o início de julho, portanto, já! Agora, malta, vamos falar um pouco sobre a edição. Na verdade, sobre as edições. Eu tenho 2 edições, como vocês sabem. Vou falar sobre a mais recente edição do Diário de Anne Frank. Então, eu posso falar o quê? Que eu gostei muito da nova edição, principalmente por conta das fotos que vêm dentro do diário. E enquanto eu falo, elas vão ficar a passar aqui um pouco mais de perto para vocês irem vendo as fotos. Porque são fotos, algumas delas que eu ainda nem sequer tinha visto. E, portanto, achei isso muito interessante eles terem trazido isso para a nova edição do Diário de Anne Frank.
texto, malta, senti que o novo diário, o novo diário não, a nova edição tinha textos que a outra edição não tinha, então tem muita coisa para completar a história do diário, porque, malta, houve algumas páginas do diário que ficou com o Otto Frank, o pai da Anne, e ele deu então essas páginas a um amigo e disse que só quando o Otto falecesse é que ele poderia lançar essas páginas para o mundo. E assim foi, quando o Otto faleceu, esse senhor deu então as páginas do diário que faltavam e, portanto, elas já foram incluídas nesta nova edição. Houve muita coisa nova, houve muita coisa que eu já nem sabia porquê, porque realmente era novo. E eu pensava, bem, será que eu já não me lembro da história? Será que as coisas são novas? E, portanto, tem muita coisa nova. O próprio diário tinha mais coisas novas que eles tiveram que retirar algumas coisas. Então, por exemplo, esta edição não começa como a primeira edição que eu li. Eles falam, sim, que ela deu o nome Kitty ao diário, mas a primeira página onde ela diz que tem que lhe dar um nome e que o nome que ela lhe vai dar é Kitty, não está aqui, já começa com outra página do diário. Mas, malta, adorei mesmo esta edição. No fim, fala um pouco do resumo da história, fala também a morte de cada um, especulando, porque nada é certo. Uma coisa, malta, que tem mais nesta versão do diário do que a versão antiga é que tem muito mais cenas entre a Anne e o Peter, porque nós no primeiro não vimos tantas cenas e isso também veio à tona porque o Otto não pôde lançar essas páginas na altura, tantas páginas dos pensamentos da Anne sobre a sexualidade e todos esses temas, porque na altura não era permitido, era proibido. Então, por isso que o Otto teve que retirar essas cenas do diário, mas hoje em dia nós já lemos um pouco mais sobre a sua sexualidade. Tem pontos em que ela diz que se sentiu atraída por uma mulher, por uma outra miúda, né? Outra rapariga. Então, temos todos esses pontos da sexualidade da Anne já nesta nova edição. Mas eu acho que a primeira edição, onde ela fala que se sentiu atraída por uma rapariga, também está no primeiro diário. Mas, enfim, no momento eu já nem me recordo ao certo do primeiro diário. Da primeira versão do Diário de Anne Frank. Certo, então agora vou-vos mostrar, então, esta é a segunda versão do Diário de Anne Frank, é a versão definitiva, é a última versão que eles vão lançar, e tal como eu já vos mostrei aí, tem as imagens no seu interior e tudo mais, portanto eu vou mostrar aqui assim só por alto, estão a ver? Tem algumas imagens e tudo mais, ó. Aqui podemos ver uma imagem do próprio diário da Anne, que podemos ver que quiseram trazer algo muito parecido para a nova versão, que eu achei muito bom. E aqui nós temos também algumas das versões de diários de Anne que foram lançados. Agora, a minha edição anterior é esta, do Diário de Anne, que também está lá. E esta então é a primeira versão, isto é uma versão definitiva, que na verdade não foi definitiva. E então, esta foi a primeira edição do Diário de Anne Frank e vocês podem ver que as minhas páginas já estão amarelas. Ele é muito velhinho, ele é bem antigaço, este livro. E, enfim, podem ver que ele é bem mais sequinho, não tem tanta coisa. Gosto muito mais do outro. E o outro é de capa dura e este é capa molinha, como vocês podem ver, a capa molinha. Então, também é uma edição linda, foi a minha edição durante muitos anos, foi a edição que eu li várias vezes e, portanto, guardo-a com todo o amor e carinho do mundo, tal como guardo a nova versão do Diário de Anne Frank. Certo, agora vamos falar um pouquinho sobre a história da Anne. Então, malta, Anne Frank, a filha de Otto Frank e Edith Frank, ela nasceu em Frankfurt no dia 12 de junho de 1929. Com o crescimento das manifestações antissémicas na Alemanha em 1933, houve um aumento nessa manifestação. Em 1940, após a invasão, foram criadas várias leis que os proibiam de entrar em determinados estabelecimentos. Então, todos os estabelecimentos que não fossem judeus, eles não poderiam entrar. Então, Anne teve que se mudar para uma escola judia, só podiam frequentar realmente estabelecimentos judeus, porque se eles fossem vistos a entrar em outro estabelecimento que não fosse judeu, eles eram presos na hora. Em 1942, a família decidiu então esconder-se após a Margot, a irmã da Anne Frank, ter recebido uma carta
para ir para os trabalhos pesados em um campo de concentração. Viveram no anexo secreto com mais 4 pessoas. 4 de agosto de 1944 foram traídos misteriosamente por alguém que não se sabe até hoje quem foi, mas por esse facto foram apanhados e levados para respectivos campos de concentração. Anne e Margot foram juntas para o campo de Bergen-Belsen, onde morreram de tifo epidémico em um dia desconhecido entre fevereiro e março de 1945. Isto foi um pouco daquilo que eu quis trazer para vocês também conhecerem um pouco mais da história. Eu quero ler um pouquinho sobre as mortes de cada um, em que campos, na verdade, também, porque acho que isso é uma parte muito interessante e que nós não temos nos outros livros e, portanto, queria muito falar com vocês sobre isso. A mãe da Anne, malta, ela morreu à fome no campo de concentração de Auschwitz, no dia 6 de janeiro de 1945, após a Anne, a Margot e a Auguste Van Damme terem sido transferidas para o campo de concentração de Bergen-Belsen. Bem, segundo avaliações posteriores da Cruz Vermelha holandesa, o Herman foi enviado para as câmaras de gás a 6 de setembro de 1944, no próprio dia em que chegou a Auschwitz. Mas, malta, Otto Frank afirmou que, na realidade, o Herman morreu semanas mais tarde, por volta de outubro ou novembro de 44, bem perto do fim dos esgazeamentos. Quanto a Auguste Van Pell, ela foi então deportada de Auschwitz com Anne e Margot para Bergen-Belsen, mas daí ela foi para vários outros campos de concentração e até hoje não se sabe ao certo o dia da sua morte e onde morreu decididamente. No dia 16 de janeiro de 45, o Peter foi transferido numa marcha de evacuação de Auschwitz para, deixem-me ler aqui para vocês porque eu não sou apta a estes nomes, Mauthausen, enfim, não sei, é muito difícil para mim. A Áustria, onde morreu dia 2 de maio de 45, antes mesmo do campo ser libertado. Fritz, como a Anne chamava ele de Albert, morreu a 20 de dezembro de 1944. Morreu no campo de concentração chamado Neugamme. Enfim. Ele foi deportado do campo de concentração de Buchenwald ou do campo de concentração de... não sei. Enfim, foi deportado de outros campos de concentração, às quais eu não sei o nome. Pronto, malta. Otto Frank foi o único sobrevivente de todos, acabando por se casar anos mais tarde, acabando por lançar o Diário da Anne, acabando por fazer um monte de coisas boas após a Segunda Guerra Mundial. Otto morreu então a 19 de agosto de 1980, 91 anos de idade. E é isso, malta. Eu acho que ele, aqui na edição nova do Diário de Anne Frank, eles também falam um pouco sobre as mortes da MIP e de todas as pessoas que ajudaram a família da Anne e os outros 4 integrantes enquanto estavam no anexo secreto. Mas, enfim, acho que estas são, assim, as mortes que nos deixam um pouquinho mais, né? E que a gente tem mais curiosidade em saber. Mas, realmente, malta, Anne morreu de tifo. Específico assim, não se sabe ao certo de que tifo, porque na altura o tifo vinha de piolhos, pulgas, enfim, uma loucura absurda. Então não se sabe ao certo do que era, mas provavelmente ambos, pulga e piolhos. E pronto, malta, com isto me despeço de vocês e com isto digo profundamente, leiam este livro. Eu sou uma pessoa que, por norma, não choro muito com livros. E não chorei com o Diário da Anne, nunca, em nenhum destes anos. Mas é uma história triste, comovente. E as pessoas mais sensíveis, com certeza, podem chorar por vários motivos, por várias coisas, por, sei lá, por tanta coisa. E é tão triste ver esta realidade, porque isto é uma realidade, isto realmente aconteceu. E, sei lá, eu fico até sem palavras, mas é um livro que emociona, um livro que traz um frio no coração, um frio na barriga, porque realmente aconteceu. E às vezes ponho-me no lugar da Anne e penso, se eu estivesse onde ela estava, o que eu faria? Como é que seria?
Será que eu teria tanta coragem como ela? Será que eu tinha os mesmos pensamentos que ela, com a idade que ela tinha? Não sei, malta. Acredito que não. E no fundo desta realidade vou-me despedir de vocês. E espero que a gente se encontre no próximo vídeo aqui no canal. Por isso, subscrevam, ativem as notificações, deixem o vosso gosto e me sigam no Instagram. Nos vemos por aí, malta. Até o próximo vídeo. Tchau!